um cenário perfeito, e ainda posso acrescentar até uma outra coisa ainda, tá? O algoz dessa situação pode ser o seu próprio parente da família. Pode ser sua esposa, pode ser seu marido, pode ser seu filho, pode ser sua filha, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser seu chefe, pode ser. Entende? Então ainda tem mais isso. Então, assim, o que eu poderia dizer é o seguinte: você que está vendo esse podcast, eu estou amando aqui fazer, que a gente está indo em níveis que eu acho que até agora eu não entrei assim. Tá muito bom. Aproveita essa reencarnação para fazer tudo o que você puder. Tudo. Tudo. Não é ficar desesperado e fazer tudo numa só, porque já não vai dar, tá? Mas faça o seu melhor. Busque ser a melhor pessoa que você puder. A melhor. Porque essa panela de pressão é o que é o acumulado de várias reencarnações. Os maus feitos vão sendo acumulados, tá? Então, por exemplo, quando se foi reparando que o empalado ele trazia as mesmas mazelas do que o empalador, vamos assim dizer. Então, assim, quem vai sofrer é só o empalador, porque ele foi o algoz, certo? Então, esse vai se lascar nas próximas reencarnações, pelo que ele fez, tá? Se tivesse alguém ali, tipo, fritando ele, por exemplo, tá? Vamos olhar nesse sentido. Mas e o empalado? Né? E o que foi torturado até a morte? Né? Ele vem doente, ele vem sofrido, ele vem com mazelas, ele já nasce com patologias. Porque todo o processo, muitos desses processos, a alma, ou perispírito, o psicossoma, não consegue fazer a regeneração completa, porque o perispírito, assim, as pessoas pensam assim, tá, o perispírito é quase como se fosse um corpo físico, obviamente mais sutil, mas ele somatiza tudo. E a gente sabe que as doenças são psicossomáticas. Isso, a própria medicina tradicional também olha para isso. Mas só pelo poder da mente, mas a gente está falando aqui além da mente. Né? Então o que acontece? Esse espírito é tratado na melhor forma possível. E quanto mais ele pode, que ele aguenta no período entre vidas. Mas chega um ponto limite que não é mais possível. Esse espírito precisa reencarnar. Muitos espíritos que sofreram as agressões, eles reencarnam muitas vezes já com um tipo de patologia, já no nascimento, às vezes até com uma deformidade. Ou durante a reencarnação, essas 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 dores, essas impressões que ficaram no corpo perispiritual, eles acabam eclodindo durante a reencarnação, numa fase jovem, mais adulta ou idosa. Porque o mecanismo da doença também é uma cura para porque o mais importante é o espírito, não é o corpo físico. Muitas vezes o corpo físico é o tratamento daquela dor, daquela doença que ficou, daquelas marcas que ficaram no perispírito, entende? Então o corpo precisa expurgar isso daí. Muitas doenças é a cura do espírito. O corpo está sendo o mecanismo, é o remédio do espírito. Mas se você olha para o corpo, ele está doente, né? Ela está doente, mas ela está sendo curada. O que está sendo curado? O perispírito. Um dos corpos sutis da consciência, da manifestação da consciência. Entende? Então, os dois lados são. E outro ponto importante. O que foi vítima, foi empalado, o que foi algoz e empalou, tem uma chance, e é bem grande, significativa, que em outra versão anterior tenha sido o algoz. Não desses mesmos espíritos, mas em outros espíritos. E muitas vezes o próprio espírito pede para passar pela experiência de ser desse lado agora ser a vítima. Entende? Então, se você olha a situação pontualmente, somente com o olhar daquela reencarnação acessada, a pessoa pode trazer para a vida dela um olhar de vitimismo. Se ela não consegue olhar, por exemplo, se não faz um
um tratamento, se não faz um acompanhamento, um protocolo, por exemplo, como que eu trabalho, para você ter uma visão de conjunto, ver mais reencarnações, ver mais personalidades, para ver como que você vem atuando, tá? Por exemplo, hoje a pessoa está vivendo uma realidade nessa reencarnação. Ela é reencarnacionista, mas ela não é reencarnacionista na prática. Aí ela vê uma situação X, Y, Z e ela se sente vítima. Vítima, 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 começa a contar a história para outras pessoas que ela é vítima, que aconteceu isso, que o pai fez isso, que a mãe fez aquilo, que não sei o que lá, que o chefe, não sei. A história dela é vítima, mas ela acredita em reencarnação. Ela acredita em reencarnação. Aí você abre, e não abre para tipo assim, vamos ver, você não é vítima, não é isso. Vamos olhar você aqui. Ela começa a olhar e fala, meu Deus do céu. O cenário de vida que eu tenho hoje, eu estou sendo abençoado. Ela ressignifica a vida dela. Se ela tiver consciência próspera, ela muda a vida dela na hora. Aquele personagem que ela criou, do pai, da mãe, do sei lá o que, da mulher, do marido, de que fez isso, que não sei o que lá, ela mata aquela situação e fala, meu Deus, a partir de agora é outra vida. Por isso que ao longo de quase que 15 anos nesse trabalho, as pessoas que eu tive experiência, elas dizem, a minha vida mudou completamente. Porque você sai do personagem. Eu vou falar assim, e cara, eu sou reencarnação, eu já fiz mais de 6.000 regressões, já fiz várias regressões minhas, eu sei vários dos personagens que eu vivi, coisas que eu fiz muito legal, outras que foi uma lástima. Cara, até para mim, que todo dia tô envolvido com isso, eu tenho que ficar me policiando para não ficar acreditando que eu sou o Jefferson. Cara, é um exercício constante. Se eu não ficar atento a isso, eu acredito que eu sou o personagem. E eu vou acreditar na historinha disso, do que aconteceu comigo na infância, na adolescência, no trabalho, nas coisas que eu estou enfrentando. Entende? Eu tenho que fazer um trabalho de autogerenciamento, policiamento, orar e vigiar. E se eu sou reencarnações na prática, imagina quem não. Entende? Então, assim, esse trabalho para voltar, se você quer o despertar espiritual, é trabalhoso, não é para qualquer um. É muito mais fácil você negar tudo isso, deixar tudo isso, tipo, isso aí não existe, depois eu vejo o que dá para ser feito, outro isso é besteira, ou sei lá, na dúvida é melhor, sei lá, vou ficar aqui por aqui, fazer uma coisinha aqui. Cara, se você tem esse despertar, aproveita, vai em frente, porque isso vai fazer total diferença de todas as experiências que já foram vividas da consciência manifestada nas reencarnações. Eu já vi muita coisa das outras histórias, não da minha, mas das outras coisas, da minha também. Mas num conjunto da obra, de pessoas no mundo inteiro, que eu atendo pessoas online no mundo inteiro. Não tem esse cenário que a gente tem hoje. Não tem isso que a gente está fazendo. Não existia isso, nunca existiu. Nunca existiu. O que você tinha era assuntos herméticos, coisas muito seletivas para pouquíssimas pessoas. Mas desse jeito, com esse tipo de literatura, com esse tipo de informação que a gente tem, da forma que você pode despertar, não existia. Cara, essa reencarnação, ela é única. Ela é única. E aí eu vou falar para você, por exemplo, para mim, eu tenho que entregar excelentes resultados. Eu tô nadando na fonte. Eu tô mergulhando na fonte de diversas frentes com pessoas fantásticas. Pô, eu conheço o Wagner pessoalmente, meu amigo pessoal, de quantos programas que a gente fez no canal, cuidei vários anos do canal dele e tudo mais. Ou seja, eu tenho um cara do quilate dele. Se eu não entregar bons resultados agora, o que eu vou falar no período intermissivo, no entre vidas? Qual desculpa que eu vou ter? Lembrando que mesmo as pessoas que não estão despertas, não estão olhando para isso, quando elas chegam no mundo espiritual, elas sabem que elas falharam. Elas sabem que elas conseguiram realizar alguma coisa.
Pode ser que aqui não acreditava em nada, mas quando chega lá, porque ninguém morre, né? Não existe morte. Né? Não tem como enganar a mentoria espiritual. Não dá para dar desculpa. Como que você vai fingir uma coisa, inventar alguma coisa, ou gerar uma situação de vitimismo para uma entidade que te conhece de cor salteado há várias reencarnações? Te conhece mais você do que você mesmo. Então, assim, não tem como fugir disso. Então, qual é a sua opção? É só você ser sincero e saber que você fez, o que você não fez, o que você precisa fazer para você, o mais rápido possível, voltar e fazer o que tem que ser feito. Por isso que eu falei, se vocês estão no despertar agora, façam agora, porque vai saber como que você vai voltar na próxima, entendeu? Você falou, eu já me veio um filme na cabeça, né? A gente pode falar até um pouco sobre essa programação, né? Missão de alma, programação reencarnatória. E aí, lógico, né? Se tem mentores que te acompanham as pessoas que estão dentro da espiritualidade, ou não, a pessoa não está vivendo espiritualidade, mas tem os mentores. Provavelmente esses caras estavam nessa reunião para ajudar alguma coisa na missão reencarnatória, né? No processo da pessoa estar aqui. Aí você chega lá, o cara fala, assisti tudo do lado ali, muitas vezes, né? E aí? Não tem o que falar, né? Eu tava junto só, mas eu não tava vivendo por você, né? Então é muito interessante nesse sentido. Vamos entrar nesse lance da programação reencarnatória, a missão de alma. Mas antes, para quem está assistindo, a psicoterapia reencarnacionista barra a regressão, né? Que você falou que também pode ser feita presencial ou à distância. E se existem diferenças, e quais são essas diferenças, e quais são os pacotes que elas se encaixam dentro de uma busca, né? E depois a gente entra na questão dessa programação reencarnatória. Tá. Algumas coisas juntas nessa pergunta, mas só quero colocar um ponto que eu acho que é importante quando você iniciou a pergunta, que assim, no mundo espiritual, né, no Entre Vidas, é onde que existe a original, o original da psicoterapia reencarnacionista, tá? Porque o espírito, quando desencarna, ele primeiro precisa se adaptar de volta à realidade espiritual, porque ele ficou décadas num corpo humano, tipo, indo no banheiro, comendo, dormindo, cansando. A máquina não tem mais. Então ele precisa de um tempo para se adaptar. Depois desse tempo que se adapta, há tipo o reencontro com a mentoria espiritual, né? Ou com as entidades guias ali, porque tem uma coisa importante, tem espíritos que não tem mentores pessoais, vamos assim dizer, das suas jornadas, porque eles não estão precisando de um suporte ostensivo. São mentores, vamos assim dizer, de grupos, entendeu? Que vai pegando, sabe, tem capacidade de transitar por pessoas que estão vivenciando passagens mais simples, sem transformações impactantes, vamos assim dizer, em outras pessoas, né? Então, eles fazem em algum momento um balanço de como foi aquela reencarnação. E aí mostra, assim, tem telão mesmo, de como que foi a reencarnação. Não tem como falar que não fez, entendeu? Passa Não tem, tudo, passa ipsis tudo, literis. tudo, exatamente. Não tem como você dar golpe na mentoria espiritual. Não dá para dar um jeitinho brasileiro, entendeu? Não tem como, não tem como, tá? Então isso é jogado na tua cara, na face. Se você não. E tem espíritos que não querem. Obviamente, tem espíritos que nem querem ir para planos astrais superiores, querem ficar no umbral, querem ficar vagando, e isso é permitido também. Você imagina? Tem reencarnações compulsórias. Entendeu? Quantos espíritos estão reencarnados na Terra compulsoriamente? Esses espíritos não têm uma mentoria espiritual ali para cada um desses espíritos. É uma mentoria, sim, de espíritos guias, de luz, que acompanham. Todo mundo está assistido, mas não ostensivo. Né? Mas em algum momento vai ter isso, tá? Então, de lá, a psicoterapia encarnacionista veio codificada pelo Mauro Kiewitico, que é meu professor, que eu me formei com ele lá em 2010, e ele canalizou essa técnica, acho que uns 28 anos atrás, mais ou menos, tá? Então, ele pegou isso, inclusive em dos períodos entre vidas meu,
eu estava com ele e com uma outra pessoa, a gente estava estudando para fazer isso. Isso eu falei para ele pessoalmente há alguns anos, há muitos anos atrás, e ele validou isso. Tava no telão lá. Eu estava junto com ele lá estudando com o pessoal e foi tipo assim, ó, você vai fazer isso aí. E até fazer só um adendo na tua pergunta, depois se eu fugir um pouco, você me traz, por favor. Quando eu estava fazendo a minha transição, ainda nessa época, eu estava trabalhando numa outra multinacional, num cargo que eu almejei a vida inteira, e eu pedi a demissão desse lugar. Na hora que eu pedi a demissão, o meu gerente nacional não deixou que eu pedisse a demissão. Eu já tinha calculado tudo, e ele falou, cara, você não pode sair, eu tenho um departamento que está se abrindo aqui, e eu pensei em você, eu tinha 3 meses de empresa nessa empresa multinacional. Era uma posição de gerente nacional da empresa, e eu ia responder para um diretor e a vice-presidência internacional da empresa, direto. Então, ou seja, na hora que eu já tinha me decidido, planejado tudo para fazer a transição e trabalhar só com o que eu vim trabalhar na minha programação na minha programação reencarnatória, ainda fui tentado, passei a vida inteira profissional almejando esse cargo. E tive que recusar. Entende? Isso ia me desviar totalmente do caminho, eu não estaria nem aqui conversando com vocês. Eu não teria feito tudo que eu já tinha planejado. E eu precisava desse trabalho. Eu precisava expor essa ferramenta. E aí, quando eu encontrei um panfleto do Mauro lá no IPPB, isso lá em final de 2009 para 2010, eu olhei o panfleto, eu li e falei assim, eu vim fazer isso nessa vida. Eu falei assim, eu estava com um amigo meu, meu amigo também fez a formação, eu li tudo, falei, é isso aqui que eu estou procurando. Eu comecei a fazer, quase comecei a fazer um curso de psicanálise, estava quase entrando, que eu estava sentindo que isso não era de psicologia, mas aí eu li aquilo, falei, cara, é isso. E só 9 anos depois eu fui ter acesso, 9 anos depois, já estava atendendo há 9 anos, o período intermissivo que eu estava lá, uma das passagens eu estava estudando para fazer a psicoterapia de reencarnação junto com o Mauro e com uma outra pessoa. Deu match na hora, você falou, não tenho mais dúvida. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que era aquilo. Um chamado, um chamamento. Eu já estava com outras ferramentas holísticas, que eu estava trabalhando com magia divina e outras, radiestesia e tal. Mas quando eu olhei isso, eu falei, é isso, cara. É isso. E eu tinha mesmo planejado com isso. Né? Bom, você tinha falado das regressões, né? Das regressões, se existe qual é a relação entre esses dois procedimentos, né? E a questão do presencial e como você atende pessoas em outros lugares só à distância do mundo, né? Ou até mesmo aqui. Sim. Qual que é o foco do trabalho, né? E a conexão necessária, porque às vezes a pessoa chega até você e fala assim, eu quero fazer uma regressão. Porque eu sou curioso, eu tenho a curiosidade, né? Boa. É só para saber se eu sou o Júlio César aí da vida, se de repente, né? Vou ficar rico de novo, né? Aquela coisa trivial, né? E aí tem todo um procedimento, tem critérios. Tem pessoas que fazem a regressão hipnótica que não vai para outras vidas também, né? Perfeito. Então, a base da psicoterapia reencarnacionista é uma visão que você tem de reforma íntima, de transformação, de você aproveitar o máximo possível da tua reencarnação. A principal ferramenta que você tem é a regressão terapêutica ou a investigação do inconsciente, tá? Que pode ser a investigação do inconsciente direto ou indireto, ou em termos mais fáceis de entender, de regressão terapêutica ou de regressão terapêutica à distância, tá? Regressão terapêutica em diversas escolas, mas na nossa tem um diferencial que as outras não têm, tá? Vamos assim dizer, da formação que foi lá do mundo espiritual que o Mauro codificou, né? As regressões são conduzidas pela mentoria espiritual da pessoa atendida. Então, ela é uma experiência anímica mediúnica, vamos assim dizer, né? O animismo da própria pessoa, porque ela é o ânima, né? Ela é a alma, mas uma frente, vamos assim dizer, mediúnica, porque ela precisa ter uma abertura, uma sensitividade, vamos assim dizer, para ela conseguir descer
a informação através do comando da mentoria espiritual dela. Aí, nesse caso, seria eu atendendo e a pessoa regredida à frente no consultório. Eu atendi durante anos, até começo da pandemia, presencialmente, tá? Mas até a pandemia também eu já atendi à distância. A distância, ela surge, tá? Lá no começo, com o Mauro ali, fazendo os primeiros atendimentos, formando algumas primeiras pessoas, que eram as pessoas que não conseguiam regredir. Tem muitas pessoas que não conseguem regredir, têm dificuldade, bloqueio, travas, são muito racionais, né? Então, elas não conseguem descer o conteúdo, né? Então, o que, que você coloca? Um intermediário. Você coloca um terapeuta de captação, um terapeuta de regressão, sabe? Um psicométrico, para que ela possa acessar o passado dela, que ela não consegue regredir, entendeu? Então, você atendia a pessoa não conseguia regredir, e a gente colocava uma alternativa. Tipo um médium, é isso? Isso, é que é um atendimento anímico mediúnico, tá? Porque você precisa ter formações de captação psíquica, que é algo anímico, não tem nada mediúnico, tá? O captador, você consegue captar o seu psiquismo. E dentro do psiquismo, o que que tem? Tem todo o banco de dados, tudo. Aí a pessoa, por exemplo, ela pode não acreditar em nada na reencarnação, mas eu sou captador psíquico também. Eu consigo pegar várias coisas. Então, eu consigo pegar a situação dela agora, várias situações, desde pensamentos, sentimentos, emoções, memórias, mas ela é um espírito. O psiquismo não está no corpo físico, está na alma, está na consciência, está no espírito. Entende? Então, um captador psíquico que é anímico, ele capta as memórias das outras reencarnações, entendeu? Então, é anímico o atendimento, mas ele tem um viés mediúnico. Gosto de dizer que ele é híbrido, porque ele tem uma parte do acesso da mentoria espiritual, que é a condução da lembrança. Então, durante os atendimentos à distância, a gente não comanda, não direciona. É o que a mentoria espiritual comanda. Então, assim, só é mostrado o que ela precisa acessar. Nada além do necessário e do merecimento, tá? E o que ainda está precisando, o tipo de sintonias que ainda vem prejudicando, travando, trazendo mazelas, dores, patologias, entende?